Olá, como vai? Tudo bem? Bom, meu nome é Rebeca Leteia, sou idealizadora do coletivo Bitonga Travel, assim como viajante e escritora do livro Escreviver, Cartas de uma Viajante Negra ao Redor do Mundo. Bom, o que é ser um corpo negro ao redor do mundo? E aí, nesse corpo negro, eu acrescentaria um corpo de uma mulher negra brasileira, ou melhor, latino-americana e caribenha. A gente sabe que, ser mulher negra, latino-americana, caribenha, neste mundo, é saber que além do racismo, a gente vai sofrer aí questões de gênero, a gente vai sofrer com muitas questões de sexismo, e possíveis violência contra a mulher. Mas digo que ser uma mulher negra, um corpo negro ao redor do mundo, ele é um ato de existência, resistência e um ato revolucionário, São esses três fatores, pelo simples fato de que a gente está rompendo com todas as cadeias, do racismo e da cadeia dessa tal escravidão que nos rodeia até hoje, que os atuais colonizadores, os atuais opressores de nossos corpos enquanto mulheres, enquanto pessoas negras, ainda dão continuidade a tudo isso, Então, realmente viajar é a gente ser um ato de rebeldia mesmo, de mostrar que este mundo também é nosso, que ele não é só um privilégio branco, que ele não é só um privilégio para algumas pessoas. Então, ser um corpo negro no mundo realmente é um ato revolucionário, é um ato de existir e resistir. Mulher negra resiste, existe? Diria que sim, Sabemos que realmente nós, enquanto mulheres negras, muitas vezes nos é questionado, o direito de ir, vir, ser e estar em lugares. Mas por que isso? Por que isso acontece tão rotineiramente com a gente, não tão comumente com mulheres brancas ou com homens, Acontece sim porque tem aí um racismo, tem aí um sexismo, e tem também uma questão de gênero muito forte, que nos é questionado, esse nosso direito de pertencimento. Então, nós, mulheres negras, e por esse motivo que tem sim coletivo de mulher negra viajante, que é Bitonga Travel, assim como outros coletivos ao redor do mundo, que é realmente para trazer visibilidade para essas mulheres, Mulheres negras não só brasileiras, mas mulheres negras da América, da América Latina, assim como o Caribe, de mostrar que nós existimos, que nós resistimos, Viajar não é só da nossa geração, acho que é muito importante a gente lembrar que muitas outras mulheres vieram antes de nós, abrindo todo esse caminho, e hoje nós estamos aqui graças a elas, Graças a mulheres que fizeram e que fazem história, e que fazem e consideram, a importância do viajar. E aí nisso eu digo muito pelas nossas tias-avós, que consideraram sempre de grande importância as nossas férias de lazer, ou que fazem ainda até hoje, É comum a gente ver casas lotadas, quando é final de ano, com muitas crianças, porque a gente considera realmente o lazer como importante. Então, resistir, existir e mostrar aí ao mundo que podemos. Atualmente temos também a Nathalie, que tá dando a volta ao mundo, vai ser a primeira mulher negra, latino-americana, caribenha, brasileira, a conhecer todos os países do mundo,
rompendo e quebrando barreira mesmo de que isso não é um privilégio, que isso não é só para as pessoas brancas, que isso não é só para quem tem muito dinheiro, que nós mulheres negras também podemos. E aí, porque a gente reforça muito de mulheres negras também podemos? Porque sabemos, né, que nessa pirâmide da sociedade, a gente tá aqui, ó, na base, né, e com piores salários, com piores condições de saúde, com famílias, né? Não só as nossas lares que vivem debaixo do nosso teto, mas a gente sempre está apoiando família dos irmãos, famílias dos nossos pais, mesmo distante, porque nós sabemos que mesmo ganhando menos, nós ainda damos suporte à nossa rede de apoio, né? Nós somos o apoio da nossa rede de apoio. Então é muito importante a gente dizer que isso é um ato de resistência, além de existência. Então viajar é mais que merecido, né? Mediante a todo esse cenário, mediante a toda essa bravura que nós realizamos. Qual a importância do viajante negro retornar à África, né? Bom, essa pergunta é excelente, né? Recentemente, coisa de alguns anos, 5, máximo 10 anos, né? Os norte-americanos começaram a fazer essas viagens de retorno ao continente africano, e Brasil também tá muito, né, nessa ação, né, de retorno às nossas origens, né? O que é extremamente importante e considero realmente esse retorno fundamental. A diferença, né, nossa com os Estados Unidos é que eles podem dizer muito facilmente de onde eles vieram, né? E infelizmente, por conta dessa colonização brutal, né, que sofremos e temos sofrido, a nossa história é muito apagada, né? A história nossa do povo brasileiro e de alguns lugares da América Latina, a gente não sabe realmente onde é a nossa origem. Mas pisar no continente africano e a gente fazer todo esse reconhecimento, né, através mesmo da cultura, nos faz ver que o quanto somos muito iguais, né, sem nunca termos ao menos nos conhecidos anteriormente, né? Nesse exato momento, eu estou em Serra Leoa, é o meu 10º país africano, assim como acho que nem sei mais quantas vezes eu já voltei para esse continente, mas é muito importante. E aí, retornar mesmo ao continente africano, né? E aí pensar que estamos falando de mais de 54 países, né? Estamos falando de sermos um país diaspórico, né? O Brasil é um país diaspórico que foi o último país a abolir a escravidão e teve um tráfico de pessoas pretas escravizadas gigantesco e legal, né? Depois que se acabou a abolição, né? Depois que teve a abolição da escravatura. Então, é importante lembrar que esse comércio continuou e ainda permeando aqui todo esse território africano, chegando ao Brasil. Então, tem muitas possibilidades, né? Além dos testes de DNA que é realizado por agências de viagens como Bráfica ou por outras empresas, né? O DNA, a gente conhecer realmente territórios, porque esse território ele não é demarcado, né? Assim como a gente vê no mapa. São muitas similaridades em regiões, por exemplo, né? Eu agora na Serra Leoa, ela é uma região da Yorubalândia, que muitas vezes a gente só pensa que está muito associada à Nigéria. Não, mas são vários países que estão aqui conectados e com muita similaridade, né? Também temos aqui o acará, que é o mesmo que tem na Nigéria, que é muito parecido com o acarajé, né? E também com o acra, que é o muito comido, né,
em Trinidad e Tobago. Então, é muita conexão, né, com esses países. Então, quando a gente se vira para esse país, quando a gente chega aqui, a gente vai entendendo as nossas origens, a gente vai se entendendo, a gente vai se percebendo e fala assim, gente, parece que esse lugar realmente é onde eu estou, né? Recentemente, quem me acompanha sabe que eu falo muito, né? Tô falando muito de Serra Leoa, o quanto tem de similaridade com a Chapada Diamantina, né? Então, é muito importante a gente conhecer o nosso país, o nosso território, e estar aqui também no território africano, pra gente realmente fazer tudo o que vivemos, o que somos, ter significância, significar tudo isso que nos foi roubado, que nos foi tirado brutalmente, e se a gente não der um basta a tudo isso, fica bem difícil. E aí vale lembrar que esse também é uma forma de afroturismo, é uma forma da gente entender cultura, pessoas e da sua real necessidade. Bom, como democratizar, né, o turismo para as pessoas negras? Como diz Rincon Sapiência, não é sacrilégio perder privilégio, né? E isso vai muito para as pessoas brancas que fazem turismo ou que pensam em mudar o turismo, né? Porque muita gente ainda não tá querendo perder esse privilégio, e assim também como pessoas pretas que fazem turismo, né? O que consumimos, né? Que turismo é esse que nós estamos falando? Então, é muito importante a gente lembrar a importância do afroturismo, né? E o afroturismo, ele vem realmente de pessoas pretas para contar a sua história, né? A gente dá um basta na história contada pelos colonizadores, né? Aquele perigo da história única, cada um conta a sua verdade, mas que a gente dê espaço para os nossos griots, né? Para as pessoas que vieram antes contar suas histórias, ou assim como pessoas novas que estão resgatando realmente a origem no nosso território local, no nosso território atual. Então, a gente faz realmente com que o turismo, né, possa ser democrático, uma vez que a gente dá voz à comunidade. A comunidade que eu digo também é do turismo de base comunitária, desde quilombo, desde favelas, desde a periferia, que essa população ela também possa ter a parte, né, desse dinheiro do turismo tão grande, né, que é feito pelas grandes companhias, que ela detém todo esse dinheiro e não divide para a comunidade, né? Ela só lucra com tudo isso, explorando a comunidade. Então, continua realmente uma cadeia. Então, quando ela quiser perder o privilégio, vai conseguir ser democrático, e a gente vai fazer com que todo mundo ganhe, né? Desde o pequeno produtor até o grande produtor, assim, né? E aí, quando eu digo produtor, das pessoas que fazem turismo, das redes, dos restaurantes, das senhoras que fazem trança, né? Quem realiza os baile funk, é onde todo mundo ganha, né? A gente falar em democratização do turismo, né? Como fazer com que as pessoas também tenham acesso, é a gente trazer pessoas da periferia aos grandes centros, né? Aos grandes territórios, mostrar que o turismo também é para elas, né? Não é só para as pessoas que têm muito dinheiro, que isso é muito importante, assim como também dá possibilidade para gigantes, né? Pessoas realmente que fazem hoje o turismo, que movem o turismo, pessoas pretas, e nessas pessoas pretas a gente sabe que a maioria são mulheres negras que gerem o setor turismo, que fazem toda essa gestão do turismo no Brasil e no mundo, dar realmente essa voz e essa visibilidade que essas mulheres merecem. Posso dizer 3 que nesse ano de 2022 foram nomeadas, né, como as mulheres
mais poderosas do turismo, né, do presente ano. Então, opa, quem são, né, como são, e aí desde Solange Barbosa, desde Tânia Neres, assim como Bia, né, da Brafric. Então é muito importante a gente saber, né, mais que saber é poder dar essa visibilidade para essas pessoas, essas mulheres que fazem o turismo e muitas outras aí que são apagadas de nossas histórias, viu? Bom, pegando um gancho, né, um pouquinho aqui nessa última fala, né, que é sobre a invisibilidade de mulheres negras. Então, mais uma vez, vale lembrar que o turismo, né, hoje na América Latina e Caribe, ele é, na maioria das vezes, gerido por mulheres pretas. Não quer dizer que todas essas são donas dessas empresas, mas muitas mulheres pretas estão no setor turismo, mas a gente sabe que no final, né, quem sai na foto, quem ganha todo esse mérito, não são essas mulheres, né? Então é muito importante a gente falar disso também, né? A outra questão é de mulheres negras produtoras de conteúdo, e aí quando eu digo produtora de conteúdo, são conteúdos riquíssimos, né? Mas que não tem tanta visibilidade, que não chega para muitas pessoas, assim como também não tem aquele reconhecimento financeiro, até reconhecimento mesmo de grandes empresas para serem garotas propaganda, né? Por não ser uma cor da pele que represente, aí a gente fala de todos os tons de pele, assim como não serem corpos padrões, né, impostos como padrão, então também não fazem grande efeito. E muitas vezes para o setor turismo é mais fácil eles chamarem alguém que já é famoso do que dar espaço para mulheres negras viajantes, né? Então eles se aproveitam, né, de pessoas que estão na mídia, que já têm essa visibilidade para conseguir fazer isso, porém se esquecem que essas mulheres que trabalham no setor turismo, elas têm uma grande, do setor turismo até de produção de conteúdo, né? Tem muito conteúdo para dividir, assim como muitas discussões raciais que se faz necessária, até por muitos lugares que percorremos. Então, mais uma vez, se queremos acabar com o racismo, a gente tem que pensar estratégias fidedignas, da qual a gente possa ser inclusivo e não, mais uma vez, fazendo reprodução de uma forma mais sutil. Então, estamos aqui para conversar, estamos aqui para dialogar, para pensar junto, não só pensar, mas agir. É hora de agir.